Agilidade, força, determinação e velocidade. Esses são os leões da África. Do outro lado, nos deparamos com quase 1 tonelada de músculos e chifres afiados, prontos para perfurar aqueles que se atreverem a perturbar o seu sossego. Os búfalos são animais grandes e ferozes. Quando essas duas espécies se encontram, a savana africana vira palco de batalhas explosivas e, na maioria das vezes, fatais. Na vastidão dourada da savana africana, onde o horizonte parece infinito e o vento sussurra histórias ancestrais, um confronto épico se desenrola. Leões contra búfalos. 2 titãs, 2 forças da natureza em constante colisão, travando batalhas que definem a essência crua e selvagem da vida. De um lado, os leões, os reis indiscutíveis da savana, com suas jubas majestosas que ondulam como chamas ao sol. Eles são caçadores natos, dotados de uma astúcia implacável e uma precisão mortal. Cada salto é calculado, cada rugido é um eco de dominação, anunciando que não há lugar para os fracos em seu reino. Do outro lado, os búfalos, colossos de pura potência e determinação. Seus chifres em forma de cimitarra são armas afiadas pela evolução. E seus olhos brilham com uma coragem que desafia o próprio destino. Em manadas, eles são uma fortaleza móvel, unidos por laços tão fortes quanto o aço, prontos para defender cada membro do grupo até o último suspiro.
Quando essas duas forças colidem, o resultado é uma cena de tirar o fôlego, um balé mortal de poder e resistência. O ataque dos leões é um relâmpago, uma tempestade de garras e presas movida pela fome e pela sobrevivência. Mas os búfalos não são presas fáceis. Eles contra-atacam com uma fúria avassaladora, transformando o medo em pura agressão. A savana se torna um palco, e a plateia é composta por olhos atentos, hienas esperançosas, aves vigilantes e o próprio sol, que se recusa a piscar diante de tamanha grandeza. Cada confronto é uma lição brutal de sobrevivência, onde a coragem é a moeda de troca e a morte é um espectador silencioso. Neste duelo titânico, não há vencedores permanentes, apenas um ciclo eterno que alimenta a própria essência da savana. Leões e búfalos são mais do que rivais. Eles são os guardiões de um equilíbrio milenar, uma rivalidade que transcende o tempo e ecoa na alma de todos que testemunham esse espetáculo selvagem. E assim, enquanto o sol se despede no horizonte e a savana mergulha na penumbra, o rugido dos leões e o bramido dos búfalos permanecem. Uma sinfonia primitiva que celebra a força, a coragem e a eterna luta pela sobrevivência. Este é o confronto dos gigantes. Esta é a savana africana. Silencioso como a noite, o leopardo é a encarnação da elegância e da letalidade. Com seu pelo dourado salpicado de rosetas negras, ele se move pela savana como uma sombra, quase invisível aos olhos desatentos. Este predador solitário é um mestre em utilizar o ambiente a seu favor, escalando árvores com a mesma facilidade com que desliza pela grama alta. Os leopardos são incrivelmente adaptáveis, habitando desde florestas densas até áreas semiáridas. Essa versatilidade os torna um dos predadores mais bem-sucedidos da África. Quando caçam, eles combinam paciência e precisão, aguardando o momento exato para atacar. Sua técnica de caça é uma obra-prima de estratégia. Escondidos na vegetação densa, eles monitoram a presa, analisando seus movimentos e procurando por sinais de fraqueza. Quando decidem agir, fazem isso com uma rapidez impressionante, atacando com um salto que pode cobrir até 6 metros de distância. Uma vez que capturam sua presa, os leopardos frequentemente a arrastam para o alto de árvores. Este comportamento não apenas garante sua refeição longe de competidores como hienas e leões, mas também demonstra sua extraordinária força muscular. Imagine um animal que pesa até 70 kg, carregando uma presa maior que ele próprio para as alturas. Um feito que ilustra perfeitamente sua potência.
Além de serem exímios caçadores, os leopardos também interagem de maneira interessante com outras espécies. Enquanto evitam confrontos diretos com leões e hienas, eles compartilham o mesmo habitat e ocasionalmente competem por recursos. Apesar disso, os leopardos preferem evitar conflitos, utilizando sua habilidade de camuflagem para se esconder e permanecer invisíveis. A urbanização e a expansão humana representam uma crescente ameaça para os leopardos. A perda de habitat limita seus territórios de caça, forçando-os a se aproximarem de áreas urbanas, onde muitas vezes entram em conflito com os humanos. A caça furtiva também é um problema sério, alimentada pela demanda por suas peles luxuosas e outras partes do corpo usadas na medicina tradicional. Apesar desses desafios, o leopardo continua a sobreviver, adaptando-se às circunstâncias adversas e provando que é, de fato, um verdadeiro fantasma da savana. Quando o rugido do leão ecoa pela savana, poucos animais se atrevem a desafiar sua supremacia. Mas as hienas, com seus risos perturbadores e sua organização social complexa, são uma exceção. Muitas vezes subestimadas e injustamente vistas apenas como necrófagas, as hienas são, na verdade, caçadoras eficientes e extremamente inteligentes. As hienas vivem em clãs altamente organizados que podem conter até 80 indivíduos. Essa estrutura social matriarcal é liderada por fêmeas dominantes, que geralmente são maiores e mais agressivas que os machos. Essa hierarquia clara desempenha um papel crucial na sobrevivência do grupo, permitindo uma coordenação impressionante durante as caçadas e na proteção do território.
Casos de colaboração entre hienas são verdadeiras demonstrações de sua inteligência. Quando caçam em grupo, elas exibem táticas que rivalizam com as de muitos predadores mais celebrados. Por exemplo, ao atacar uma manada de gnus ou zebras, algumas hienas distraem os adultos enquanto outras focam nos filhotes ou nos indivíduos mais fracos. Essa divisão de tarefas não só aumenta a eficiência da caçada, mas também reduz os riscos individuais para cada membro do clã. Além disso, as hienas são conhecidas por sua capacidade de comunicação sofisticada. Seus risos característicos, na verdade, são vocalizações complexas que transmitem informações como o status social do indivíduo, sua localização e até mesmo o nível de estresse. Essa linguagem vocal, combinada com sinais corporais, permite que os clãs mantenham uma coesão notável, mesmo em meio às condições adversas da savana. Apesar de serem caçadoras habilidosas, as hienas também desempenham um papel vital como necrófagas, com mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de esmagar ossos com facilidade. Elas aproveitam carcaças deixadas por outros predadores ou encontradas na natureza. Esse comportamento ajuda a evitar a propagação de doenças e garante que nada seja desperdiçado, desempenhando uma função essencial no equilíbrio ecológico. Entre risos assustadores, exibições de força e demonstrações de cooperação, as hienas provam ser muito mais do que aparentam. Elas são verdadeiras guardiãs da ordem natural, desafiando estereótipos e mostrando que, na savana, a inteligência coletiva pode ser tão poderosa quanto a força bruta. Em contraste com o frenesi dos predadores, os hipopótamos oferecem uma presença imponente e aparentemente tranquila. Com seus corpos maciços submersos nas águas dos rios e lagos, eles podem parecer pacíficos, mas engana-se quem os subestima.
Esses gigantes são considerados um dos animais mais perigosos da África, responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro animal selvagem no continente. Os hipopótamos possuem mandíbulas capazes de abrir até 150 graus, exibindo dentes enormes que podem causar danos devastadores. Apesar de sua aparência desajeitada, eles são surpreendentemente rápidos, tanto na água quanto em terra, podendo atingir velocidades de até 30 quilômetros por hora. Essa combinação de força e agilidade os torna praticamente invencíveis em seu habitat. Embora passem a maior parte do tempo na água para se manterem frescos, os hipopótamos saem durante a noite para pastar, consumindo grandes quantidades de grama. Esse comportamento garante que eles permaneçam bem alimentados, enquanto evitam o calor escaldante do dia. O papel ecológico dos hipopótamos é fundamental para a saúde dos ecossistemas aquáticos. Seus excrementos atuam como fertilizantes naturais, enriquecendo as águas e os solos circundantes com nutrientes essenciais. Esse processo promove o crescimento de plantas aquáticas e de algas, que servem de alimento para uma ampla variedade de organismos, desde pequenos invertebrados até peixes. Dessa forma, os hipopótamos ajudam a sustentar uma cadeia alimentar inteira nos rios e lagos onde vivem. Além disso, as movimentações constantes desses animais nos leitos dos rios criam canais e áreas de fluxo que evitam o assoreamento. Esses caminhos submersos facilitam a circulação de água e ajudam a manter a qualidade dos habitats aquáticos. De maneira indireta, os hipopótamos também influenciam a vida de outros animais terrestres, já que muitas espécies dependem de fontes de água saudáveis para sobreviver. No entanto, a interação dos hipopótamos com outras espécies pode ser tanto harmoniosa quanto conflituosa. Enquanto algumas aves aquáticas aproveitam os parasitas que habitam suas costas como uma fonte de alimento, os hipopótamos frequentemente entram em atrito com crocodilos que compartilham os mesmos rios. Apesar de coexistirem, confrontos entre essas duas espécies podem ocorrer, especialmente quando o território ou os filhotes estão em jogo. Por mais imponentes que sejam, os hipopótamos também enfrentam ameaças significativas. A perda de habitat causada pela expansão agrícola e pela urbanização está reduzindo as áreas disponíveis para esses gigantes. Além disso, a caça furtiva, motivada principalmente pela demanda por seus dentes de marfim, representa um desafio crescente. Ainda assim, os hipopótamos permanecem como um símbolo poderoso da vida selvagem africana, demonstrando que mesmo os maiores e mais fortes podem ser vulneráveis às mudanças no ambiente.
Por fim, chegamos aos rinocerontes. Estes animais são verdadeiros tanques vivos que percorrem a savana com uma combinação de majestade e força bruta. Com sua pele grossa e seus chifres icônicos, esses herbívoros são uma presença imponente que inspira respeito e admiração. Existem duas espécies principais de rinocerontes na África: o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Apesar dos nomes, a diferença entre eles não está na cor, mas no formato de seus lábios. Os rinocerontes brancos possuem lábios largos, ideais para pastar, enquanto os rinocerontes negros possuem lábios pontiagudos, adaptados para se alimentar de arbustos e árvores. Os rinocerontes desempenham um papel crucial nos ecossistemas da savana. Ao se alimentarem de grandes quantidades de vegetação, eles ajudam a modelar o ambiente, promovendo a biodiversidade e criando espaço para outras espécies de plantas e animais. Suas fezes, ricas em nutrientes, fertilizam o solo, promovendo o crescimento de gramíneas e arbustos, essenciais para outros herbívoros. Além disso, os rinocerontes abrem trilhas pela vegetação densa, facilitando o acesso a fontes de água e alimentos para outras espécies. Infelizmente, os rinocerontes estão entre os animais mais ameaçados do mundo devido à caça furtiva e à perda de habitat. Seus chifres, erroneamente acreditados como possuindo propriedades medicinais, são alvos de um mercado negro cruel que coloca suas populações em risco crítico. Para combater essa ameaça, esforços de conservação têm se intensificado globalmente. Áreas de proteção rigorosa, como reservas e parques nacionais, desempenham um papel vital na preservação desses gigantes. Além disso, programas de reintrodução estão sendo implementados em locais onde os rinocerontes foram extintos localmente. Essas iniciativas envolvem o transporte cuidadoso de indivíduos de populações saudáveis para novos habitats, com monitoramento constante para garantir sua adaptação e segurança. Outra abordagem tem sido o uso de tecnologias avançadas, como drones e colares rastreadores, para monitorar populações em tempo real e impedir atividades de caça furtiva. Um exemplo notável é o trabalho realizado em reservas africanas como o Parque Nacional Kruger, onde esforços combinados de patrulhamento e conscientização local têm mostrado resultados promissores. Além disso, organizações internacionais têm promovido campanhas para reduzir a demanda por chifres de rinoceronte, desmistificando crenças associadas ao uso desses produtos.
Apesar dos desafios, os rinocerontes continuam a resistir. Uma prova viva de resiliência e importância ecológica. Sua presença não é apenas um símbolo de força, mas também um lembrete da necessidade de proteger a riqueza natural do planeta. Assim, cada passo dado para preservar esses gigantes blindados é um passo em direção a um futuro em que a savana africana continue vibrando com vida. Cada um desses animais, o leopardo silencioso, as hienas cooperativas, os hipopótamos poderosos e os rinocerontes imponentes, contribui de maneira única para o equilíbrio da savana africana. Juntos, eles formam um mosaico vibrante de vida, onde cada espécie desempenha seu papel em uma sinfonia de sobrevivência. Assim, enquanto o sol se põe mais uma vez sobre a savana, pintando o céu com tons de ouro e rubi, somos lembrados da beleza e da fragilidade desse mundo selvagem. Que essas histórias de adaptação, coragem e resiliência nos inspirem a proteger e celebrar a rica diversidade da natureza, garantindo que futuras gerações possam testemunhar a magia intocada da savana africana.